Vocês são detetives, vocês estão investigando um texto, amém? Lucas fez isso, queridos. Diz a Bíblia que Lucas fez uma acurada investigação das verdades, dos fatos ocorridos acerca do Senhor Jesus Cristo, amém? Uma acurada investigação. Bom, deixa o pessoal chegar, todos aqui, que eu quero falar algo com vocês. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, amém? Diga comigo, não há teólogo perfeito. Queridos, durante a história da igreja, na palavra do Senhor, no geral, você vai precisar atentar para isso. Que por mais que tenha um pregador seu preferido, ele não é autoridade objetiva. Então ele não vai acertar sempre, pode ser que ele tenha uma conclusão errada, amém? Agora, lembra que eu falei aqui, deixa o Senhor te ensinar. Se a Bíblia vai de encontro a um conceito que você já tinha há 200 anos, eu sei que é difícil você abrir mão. Eu sei que eu já abri mão de coisas que eu acreditava diferente. Eu sei que é difícil, mas fica com as Escrituras. Amém? Fica com o texto sagrado, que aí você vai ter êxito na palavra do Senhor. Agora, eu quero falar algo com vocês aqui. Na primeira aula, eu falei para vocês, eu fiz uma citação rápida, citando um versículo, e eu citei ele de forma errada. O versículo eu disse assim, que qualquer que falar contra o Espírito, contra o Pai, seria perdoado, mas contra o Filho não. Mas a ordem é o contrário, qualquer que falar contra o Filho Jesus, contra o Pai, seria perdoado, mas contra o Espírito Santo, não seria perdoado. Amém? Me perdoem quanto a isso, foi o irmão Canidé, Canidé de São Francisco, não, Canidé de Mossoró, aleluia, que me chamou a atenção para isso. Obrigado, viu, irmão? Então, fique atento nessas coisas e vamos meditar na palavra do Senhor nesse aspecto. Agora, tudo bem, vamos lá. Lembra que eu disse, deixa eu só colocar aqui algo. Lembra que eu disse, nós vimos ali a observação, o que vejo, nós vimos várias coisas, amém? A interpretação, o que é, que eu estava dizendo, explicação. E nós vimos também, e eu passei para vocês antes do intervalo, a correlação, citando alguns textos. Vamos, e depois falta só a aplicação para a gente finalizar esse texto e ir para a próxima passagem. Correlação. A correlação, queridos, é a ideia, pense, você é um detetive, você está na cena de um crime, amém? Você está na cena de um crime, você chega lá, você vai colher provas, você não vai logo dizer quem foi que matou, você está colhendo provas, você vai colher provas, só que você quando entra numa casa, como detetive, você vê que tem marca de sangue próximo da televisão e no sofá também. Mas quando você vai para a cozinha daquela casa, você vê que tem sangue também na cozinha. E você encontrou também uma faca suja de sangue. Então, até agora você não vai concluir nada. Você não sabe quem matou, você só vai juntar as provas. Então, a gente juntou as provas, a gente começou a trazer algumas conclusões, mas a gente precisa da correlação. A correlação na cena do crime seria assim, algum vizinho tem algo a falar? Escutou alguma coisa? Porque se algum vizinho escutou tiros, então eu já não posso concluir que foi só uma facada. Está percebendo isso? Na Bíblia, a gente tem que fazer a mesma coisa. Como eu vou saber que água aqui refere-se à palavra e Espírito refere-se... que o texto está se referindo a uma única obra da palavra e do Espírito, que é o novo nascimento. Como eu vou saber? Perguntando ao vizinho. Que vizinho? Às vezes vai ser um próximo livro, às vezes vai ser um capítulo à frente. Por exemplo, nessa ocasião, a gente tem o capítulo 4 de João, o texto estudado é no capítulo 3, mas o capítulo 4, verso 14, já fala que quem receber da água que Jesus der, tem a vida eterna. Então, já existe, no capítulo à frente, já associa água com vida eterna. Amém? Então, pergunte ao vizinho, correlação é isso, pergunte ao vizinho ou a quem mais falou sobre isso. E aí vai te ajudar na compreensão do texto bíblico. Até aqui está tudo bem? Vamos lá.
eu citei para vocês algumas passagens, né? Mas olha que coisa interessante. Eu vou ler, isso aqui está no meu livro, isso aqui é retirado do meu livro. Eu vou ler para vocês a minha conclusão a respeito disso e vou ler também as referências bíblicas no âmbito da correlação. Vamos lá. Eu digo: estou convencido que nascer da água e do Espírito é uma única obra realizada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, que purifica e regenera o homem, tornando-o nova criatura em Cristo Jesus. Aí eu coloquei: várias passagens bíblicas respaldam a terceira opção, que é essa que eu acabei de citar. Eu apresentei as seguintes passagens, a correlação. Número 1, Ezequiel 36, verso 25 ao verso 27. É uma profecia do Antigo Testamento que fala sobre a nova aliança. Agora, olha o que essa profecia diz. Então, Ezequiel 36, do 25 ao 27. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todos os vossos pecados. Legal isso aqui. Associando água à purificação. E é Deus dizendo que vai aspergir água. Então, será que Deus vai pegar uma mangueira lá do céu e vai molhar todo mundo? Ou ele está falando de novo nascimento? Entende isso? Vamos continuar. Aspergirei água e ficareis limpos de todas as vossas imundícias e dos vossos ídolos, e purificarei vocês. E dar-vos-ei um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. Olha aí, associou água e espírito a novo nascimento. Aleluia. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Olha que passagem fantástica. Ezequiel 36, do 25 ao 27, a promessa sobre a nova aliança. Vamos mais, eu citei ainda Efésios 5, do verso 25 ao verso 27. Aqui diz que Cristo morreu pela igreja para santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Então aqui associa lavar com água pela palavra. Então ele associa água e palavra. Amém? João 4, verso 14, eu já citei. Mas aquele que beber da água que eu lhe der. Será que Jesus vai dar um copo com água para a pessoa? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas essa água que eu lhe der, será nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Hebreus capítulo 10, eu já citei, verso 19 ao 23, também associa as duas coisas. Mas eu tenho 2 versículos aqui que para mim eles fecham a questão. Esses outros já fecham, mas esses 2 aqui são fantásticos. Tito, capítulo 3, verso 5, diz que a nossa salvação não foi pelas obras de justiça que praticamos, mas foi pela misericórdia de Deus que Ele nos salvou. Diga comigo, o texto está falando de salvação. Agora ele vai dizer como se deu a salvação. Tito 3, verso 5. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O próximo, 1 Coríntios 12, verso 13. 1 Coríntios 12, verso 13. Isso aqui é novo nascimento. Olha o que diz. Pois todos nós fomos batizados. O que é ser batizado? Vamos lá, gente? Mergulhado. Submergido. Todos nós fomos batizados em um espírito. Aqui ele está falando assim, ó, todos nós somos batizados em um espírito. O que é esse batismo no espírito de 1 Coríntios capítulo 12, verso 13? Aqui ele está falando de línguas. Aqui ele está falando que você vai ser batizado e vai falar em línguas. Aqui ele está falando, todos nós fomos batizados em um espírito, formando assim
o corpo de Cristo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, a todos foi dado de beber de um só Espírito. Então esse texto aqui está falando sobre o novo nascimento. Juntando todas essas passagens correlatas que eu citei, nós chegamos à seguinte conclusão, que quando ele diz nascer da água e do Espírito, ele está dizendo, é o mesmo que nascer de uma única obra realizada pelo Senhor, pela palavra e pelo Espírito, que nos purifica, nos regenera, nos salva, nos dá a vida eterna. Amém? Então nascer da água não é ser batizado nas águas. Nascer da água não é nascer da água da placenta. Nascer da água e do Espírito, nesse contexto de João, preste atenção, no contexto de João, está se referindo a novo nascimento, que é ocasionado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus no nosso coração. Amém? E a gente tem algumas questões práticas aqui. Lembra que o próximo tópico, a gente viu aí a correlação, lembra que o próximo tópico é a aplicação? Para que esse entendimento que eu passei hoje serve para você? Isso vai servir para quê? No nosso dia a dia. Algumas pessoas podem considerar que será útil, outras não. Mas vamos observar, depois do que a gente aprendeu, será que é algo aplicável ou não para as nossas vidas? Observa isso. Olha se essa minha aplicação está correta. Com base nesse texto de João capítulo 3. É essencial que uma igreja local pregue a palavra de Deus. Isso aí, essa conclusão minha, está dentro do contexto? É possível, sim ou não? Quem concorda? Você concorda? Alguém mais? Alguém mais? O restante não concorda? Então vamos lá. Já que vocês não responderam o restante, então deixa eu só tirar uma conclusão com base no que vocês não responderam. Então, não é essencial pregar a palavra de Deus no púlpito, porque as pessoas podem ser salvas sem a pregação da palavra. Entendeu o problema? Agora, Jesus falou que as palavras dele são espírito e vida. Se uma igreja prega a palavra de Deus, juntamente com a vida que procede do Espírito Santo, os ouvintes ouvirão a palavra, e a palavra vai falar ao coração deles. A fé vai ser gerada por meio de uma ação do Senhor, e eles poderão ser salvos por uma obra do Espírito Santo e da palavra. Outra pergunta, quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Quem convence? Então, para que haja novo nascimento, para que haja salvação, nós precisamos pregar a palavra, para que o Espírito Santo convença os corações e pessoas sejam salvas. Sabe por que não existe muita salvação em muitas igrejas? Porque falam de tudo, menos da palavra. É testemunho, é alguém falando tal coisa, é minha experiência, é porque em 1829 eu tive tal experiência. Preste atenção, a responsabilidade do homem de Deus é pregar a palavra. Paulo falou para Timóteo, prega a palavra, ensina em tempo e fora de tempo. Ele diz, porque as sagradas letras podem te tornar sábio para a salvação e também salvar não somente a ti, mas os teus ouvintes. Então a palavra de Deus tem o poder de salvar pessoas. Como a fé vem? Ouvir o quê? Olha que aplicação fantástica. Então, com base nesse texto, nós chegamos à parte mais importante. Por que esse texto de João, capítulo 3, do 1 ao 8, é importante para nós? Porque se não houver uma genuína pregação da palavra, as pessoas não vão nascer de novo. Se não houver novo nascimento, nós não iremos cumprir a nossa missão como igreja do Senhor, que é alcançar o número máximo de pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é que isso aqui fala comigo? Isso me faz tremer. É que eu, como pregador do Evangelho, eu devo ter compromisso de pregar a genuína palavra de Deus. Porque se eu não prego a palavra, não vai ter novo nascimento. Você quer falar? Pode falar, passa o microfone para ela. Aleluia. Um texto aqui em Atos 2, está no
verso 37, fala das 3.000 almas que foram batizadas. Isso, o povo vai dizer, né? O que faremos, irmãos? Aí Pedro vai dizer, arrependei-vos. Né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor vosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aqui enfatiza a palavra. Fascinante esse texto. Quem percebeu que ela fez uma correlação? Alguém percebeu? Fascinante esse texto. Esse texto aí já está tudo isso aqui, não precisa de mais nada. Não precisa comentar nada sobre esse texto. Para mim ele já é suficiente. Então, queridos, vejam o quanto é importante da pregação da palavra. Deixa eu só dizer algo para vocês, por favor, queridos, por favor, não entenda mal. Nós do Rema e também da Igreja Verbo da Vida, nós cremos na atuação dos dons espirituais, certo? Mas nós não encontramos na Bíblia nenhuma ênfase nos dons espirituais diretamente para que pessoas sejam salvas. Veja, Atos capítulo 2, o Espírito caiu sobre eles. Não caiu o Espírito sobre eles? Mas na hora, Pedro não disse assim, não, já que o Espírito caiu sobre eles, o pessoal vai ser salvo. E Pedro foi embora. Não, foi o que Pedro disse. Pedro começou a pregar o plano de salvação. Pedro começou a pregar, olha, o Senhor Jesus Cristo veio, Ele morreu, Ele ressuscitou. E vocês estão em vossos pecados. De tal forma que foi a pregação de Pedro, que o povo falou isso. Que faremos, irmãos? Aí Pedro, arrependei-vos. Então nós precisamos pregar a palavra, queridos. E chamar pessoas ao arrependimento, para que aí o Senhor possa salvar as almas, salvar as vidas dessas pessoas. Vocês compreenderam isso? Tudo bem. Saulo, e sobre entrar e ver o reino? Legal, né? Eu tenho a seguinte conclusão, e eu não estou sozinho com isso. Uma autoridade, um teólogo, que eu vou apresentar um livro aqui para vocês, chamado D.A. Carson. Um dos melhores comentaristas do Novo Testamento. O cara é top das galáxias. Inclusive, ele, num dos livros que eu mostrei aqui, ele mudou de ideia. Ele dizia que nascer da água e da palavra, ou nascer da água e do Espírito, era nascer da água e da placenta. Ele dizia isso, e ele mesmo, num livro dele, corrigiu o ensino. Disse assim, eu cometi uma falácia. Porque ele dizia assim, que em nenhum lugar da Bíblia associava a água com palavra. Mas uma aluna dele mandou para ele Efésios 5:25, que eu li para vocês aqui. E ele disse, não, de fato, eu cometi uma falácia. Existem sim passagens que associam água com palavra. E aquele homem reconheceu e ele chegou à mesma conclusão que eu estou passando aqui para vocês. Amém? Mas tudo bem. O que então, Saulo, o que você fala sobre ver o reino e entrar no reino? Bom, minha conclusão, eu posso estar errado, mas observando o contexto, minha conclusão é a seguinte. Jesus respondeu a Nicodemos, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí eu comento. Muito é dito sobre o significado de ver o reino. Já ouvi pessoas afirmarem que é possível uma pessoa nascer de novo e ver o reino de Deus, porém não entrar nele. Todavia, essa interpretação não é coerente com o restante do texto de João capítulo 3, do 1 ao 8. Pois é dito também que, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí eu concluo, fica evidente que ver o reino e entrar no reino são sinônimos. Pois o que habilita tal participação é o novo nascimento. Precisamos agora saber, aí eu falo, o que é nascer da água e do Espírito. Então, no meu entendimento, logo mais, no meu entendimento, ver o reino e entrar no reino corresponde à mesma coisa. E isso é possível na nossa linguagem, na linguagem bíblica. Eu gosto de utilizar o seguinte entendimento. Quando eu falo, por exemplo, eu tenho um amigo aqui, um homem de Deus chamado Kleber. Pode fazer assim com a mão, Kleber?
Kleber, ele é um amigo de uma outra denominação, um homem de Deus, nós somos amigos, estudantes de escatologia juntos, nós meditamos na palavra. Kleber mandou uma mensagem para mim e disse assim: eu vou ver você hoje. Veja, quando ele falou eu vou ver você hoje, quer dizer que ele ia ficar lá fora me assistindo ou ele estaria aqui participando disso? Então é possível falar ver e necessariamente não é assistir, mas é estar dentro, inserido, envolvido. Então, no meu entendimento, ver o reino e entrar no reino corresponde à mesma coisa. Ficaria ilógico com o restante das escrituras. Sabe por quê? Calma. Ficaria ilógico com o restante das escrituras. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala: se com ele sofremos, com ele reinaremos. A Bíblia não fala com ele alguns reinarão. Apocalipse capítulo 20, a Bíblia fala: todos que fazem parte da primeira ressurreição reinarão com Cristo e serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão os 1000 anos. Ele não fala: olha, alguns vão ficar de fora assistindo o reino. Não, ele disse: vocês vão reinar comigo. Amém? Então essa é a conclusão desse texto. Por favor, pode falar, homem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto aí foi escrito no hebraico, isso? Não, grego. Não, grego, perdão. Grego. E o que é que temos nessas duas palavras? Você já pesquisou? Já. Tudo que você imaginar de análise desse texto eu já fiz. Elas são sinônimas, então, na sua... No grego, a palavra ver, de visualizar, pode ser... E só um detalhe, que não sei se você pegou as outras aulas. Não é o significado de um texto, de um termo que é essencial para a interpretação. É só pelo contexto. Amém? Não é porque, porque quer dizer isso que vai ser necessariamente, mas o contexto. A palavra utilizada aí nesse verbo, de visualizar, ele quer dizer, no grego, é uma palavra que dá entendimento de ver, de visualizar, de conhecer como é. Agora eu vou dar um exemplo de uma aplicação semelhante. A Bíblia fala: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Pergunta: Adão viu Deus? Bora, gente, vamos? Vamos lá? Adão viu Deus? Não viu? Como é que Deus caminhava no meio do jardim para falar com ele? Uma outra pergunta. Preste atenção nisso. Moisés viu as costas de Deus? Viu, gente? Está na Bíblia. Deus falou assim: olha, eu colocarei minha mão e você verá apenas quando eu passar e verá minhas costas. Aleluia. Então, por que no Novo Testamento fala que ninguém jamais viu a Deus? Viu ou não viu? É porque ver não está associado a visualizar, mas a conhecer como é. Agora vamos lá. No Antigo Testamento as pessoas conheciam plenamente como Deus era? Agora o Filho revelou ou não? Aleluia. É por essa razão que Hebreus diz que Jesus é a expressão exata do Pai. Amém? Então, esse termo ver pode estar associado também a conhecer como é, e não necessariamente de visualizar, de assistir de longe. Amém? Glória a Deus. Então, podemos avançar? Vamos para mais um texto? Sim, eu não posso esquecer de algo aqui. Eu falei para vocês que existem outras passagens que Nicodemos aparece, né? Então, quiser tomar nota para você usar como correlação, guarda aí também. João capítulo 7, verso 50. Lá fala sobre Nicodemos, para você utilizar nos seus estudos, na correlação. João 7, 50 diz assim, ó: Nicodemos, que era um deles, aquele que de noite foi ter com Jesus. Então nós temos uma outra passagem que confirma que Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Não é legal isso? João 7, 50. Vamos mais uma. João 9, verso 16. É um outro texto correlato. Deixa eu só responder algo. Por favor, qual é o teu nome mesmo que eu esqueci? Gabriel. Gabriel me perguntou algo ali interessante. Ele disse: como eu sei essas passagens? Onde é que tem essa passagem que fala algo semelhante, que associa a isso? Não é legal essa pergunta? A resposta quem deu, a melhor resposta quem deu não fui eu. Foi ela. Teu nome? Teme. Teme-lhe. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A resposta quem deu foi ela. Sabe o que foi que ela disse? Ela disse:
o legal é você estudar por temas. Por exemplo, salvação. Aí você olha na Bíblia onde fala sobre salvação. De maneira que quando você for estudar um texto sobre salvação, você vai lembrar, eu já estudei que tal lugar também fala de salvação. Parabéns para você, viu? Amém? Mas uma dica que eu gosto de passar é, leia o contexto imediato. O que é contexto imediato? Capítulo 3, você lê o capítulo 2 e lê o capítulo 4. Amém? Isso é contexto imediato, que está próximo. E você pode ler também a carta toda, ou o livro todo. E depois você pode ler a Bíblia toda. Amém? Por exemplo, como eu sei, porque às vezes não está tão próximo, né? Como eu sei que a serpente lá no Éden referia-se a Satanás? Eu não tenho como saber lendo apenas Gênesis capítulo 4. Eu só vou saber disso claramente lendo Apocalipse. Capítulo 12, verso 9, que vai dizer, a saber, a antiga serpente, Satanás. Amém? Então, às vezes, há uma necessidade de ter uma compreensão da palavra do Senhor por completo. Amém? Glória a Deus. Diga, eu devo estudar a palavra do Senhor. Sim, queridos. Antes de passar mais algumas referências aqui, eu não estou falando que alguém comentou isso, mas para ficar claro, já que vai estar sendo filmado. Eu não disse que o batismo nas águas não é bíblico. Batismo nas águas é bíblico e é uma ordenança do Senhor. Ah, não, eu me converti, não vou batizar nas águas se eu quiser. Não, a Bíblia mandou batizar nas águas. Jesus disse assim, ide por todo mundo. Ele fala sobre batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazendo discípulos de todas as nações. Então a gente precisa batizar nas águas. Amém? Mas se não der tempo de batizar nas águas e a pessoa morrer, está salvo? Bom, se ela se converteu, está salvo. Amém? Nesse contexto que eu passei para vocês. Eu não estou entrando aqui no mérito de perseverança, se a pessoa está perseverando ou não, se está se santificando, se está vivendo uma vida de santificação ou não. Eu estou falando sobre a regra geral. Amém? Glória a Deus. E só um detalhe, não só o batismo é uma ordenança, como também a ceia do Senhor é uma ordenança, ou a Santa Ceia. A ceia é uma ordenança. Amém? Então, Jesus falou, quem não come de mim e não bebe de mim não tem parte comigo. Você tem parte com Jesus? Então você deve ceiar. Aleluia. Palavra de salvação. Vamos lá. Então devemos sim, não diga que eu falei que não é para batizar. A Bíblia manda batizar. Então, eu só estou falando se é ou não essencial para a salvação. Amém? Vamos mais. Então, João 9, verso 16, olha o que diz. Então, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Falando sobre Jesus fazer tais sinais. E interessante que aqui é depois da cura do cego de nascença. Mas olha o verso 33 agora. João 9, verso 33. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então parece que o reconhecimento de Nicodemos estava certo ali. Jesus era de Deus também por causa dos sinais. Amém? E, por favor, observa agora o verso, capítulo 19, verso 39. Meu Deus, que coisa fantástica nessa aula de hoje. Eu não sei você, mas eu estou sendo grandemente edificado. Porque Deus está falando comigo também, amém? Aleluia. Durante os 2 dias foi a gente aprendendo regras, teorias. Agora é a hora da prática. Olha o capítulo 19, verso 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus. Então esse texto também cita novamente Nicodemos como aquele que foi ter de noite com Jesus. Amém? E, por favor, aleluia, por favor, eu quero só citar algo mais aqui para você, que se encontra não precisa você abrir, só se você quiser, é só uma referência. É importante que você adquira alguma Bíblia que tenha concordância bíblica. Eu tenho um aplicativo, se você quiser eu passo o nome do aplicativo, você pode baixar de graça na internet.
esse aplicativo ele vai ter várias versões da Bíblia. E existe a opção de você colocar a concordância. E só para você ter uma ideia, eu coloquei a concordância nesse aplicativo no verso 5 do capítulo 3 de João, que é o texto que fala quem não nascer da água e do Espírito. E sabe para onde a concordância me levou? Me levou para Tito 3, verso 5. Então aqui ajuda a fazer a correlação. Olha aqui, a concordância me levou para Tito 3, verso 5, que diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas mediante a lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo é que nós somos salvos. Então use uma concordância bíblica que vai te ajudar na compreensão do texto. Amém? Vamos lá, eu tenho menos de 20 minutos para falar sobre uma outra passagem para vocês. Vamos lá. Sim, o aplicativo... Alguém que sabe ler inglês, leia esse aplicativo para mim. Esse aqui. Letras. Todo mundo pode anotar aí? Eu vou falar as letras, tá? My Sword Bible. Pode falar? Tudo junto. M-Y-S-W-O-R-D. 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 My Sword Bible. Bom, eu sei grego, mas não sei inglês, tá vendo? Misericórdia. Olha, M-Y-S-W-O-R-D. Certo? Você colocar lá, Play Store, para você procurar, você já vai encontrar. Quando você baixar, você já vai encontrar os módulos lá. Tem a opção baixar Bíblias. Em português, você vai baixar e vai encontrar. Você consegue configurar ele todo para ele ficar com as referências, com notas, você fazer notas, comentários de versículos. Todo nesse aplicativo. Não é bom isso? De grátis. Já ouviu essa frase? De grátis, para todo mundo. De graça. Então, vamos lá, vamos para mais uma passagem das Escrituras. Meu Jesus, eu queria falar dessas 4, não dá não. Vamos lá, Filipenses 2, do 5 ao 11. Aqui eu serei mais rápido, viu? Porque eu estava mostrando para vocês como é que fazia. Agora já vai ser mais fácil. Filipenses 2, do 5 ao 11. Pegue esses vídeos, vá lá no canal da igreja, Verbo Mossoró, e você vai estar revisando e assistindo essas aulas novamente também, amém? Um material maravilhoso para você estudar. E existem vários pastores amigos mandando mensagem dizendo que querem fazer esse curso na igreja deles, porque estão assistindo a gente agora ao vivo. Amém? Então, coisa maravilhosa. Então, Filipenses 2, do verso 5 ao 11. Essa será a nossa perícope. Que é isso, Saulo? Oração em língua? Oração em línguas? Esse será a nossa porção, o nosso texto a ser analisado, amém? Se fosse no meio acadêmico, eles iam utilizar essa linguagem, mas eu prefiro utilizar a porção que nós iremos estudar, o texto das Escrituras. Veja, Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11. Eu vou ler, falo as teorias que existem e já vou fazendo as aplicações, já vou falando de contexto histórico, já vou fazendo na prática o que a gente aprendeu, amém? Combinado? Veja. Diz o texto: tende em vós a mesma disposição mental que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é um texto que todo mundo conhece. Você já leu esse texto, já ouviu alguém ler? Já? É uma passagem fascinante. Agora, vamos observar algumas coisas aqui que eu quero passar para você já na prática.
na prática. Quero passar para vocês algumas coisas. Bom, o que é que no meio acadêmico eles falam sobre essa porção das Escrituras? Sabe o que é que eles falam? São pelo menos 3 teorias. A primeira é, o texto está dizendo que Jesus, ao se fazer homem, deixou de ser Deus e voltou a ser Deus após a ressurreição. Essa é uma das teorias. Certo? O texto está dizendo que Jesus, ao se tornar homem, deixou de ser Deus. E depois que ele morreu e ressuscitou, ele voltou a ser Deus. Essa é uma teoria. Existe uma segunda teoria que diz assim, não, esse texto está falando que ele continuou sendo Deus, porém, ele perdeu seus atributos. E existe a terceira opção que diz assim, a terceira teoria que diz assim, não, ele continuou sendo Deus com todos os seus atributos, porém, não fez uso deles para sobressair ante as outras pessoas. Vamos analisar o texto e o contexto e vamos ver o que é que se encaixa melhor. Amém? Glória a Deus, isso é fantástico, né? Vocês estão olhando para mim assim meio que... Lembra que eu falei para vocês que uma das dicas para a gente ter uma compreensão, lembra das regras que eu passei para vocês? Lembra que uma delas refere-se ao contexto histórico? Ou seja, o que é que eles acreditavam naquele tempo? Qual o contexto histórico dessa epístola? Lembra que eu dei um exemplo de entranhados afetos e misericórdias? De entranhas, eu te amo com a minha entranha. Lembra que eu falei isso? Então a gente precisa, quando nos aproximarmos de um texto, observar também o contexto que ele está inserido. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu enviasse uma carta para vocês, daqui de Mossoró, e eu dissesse assim, vocês são como as águas de Mossoró. Eu estava dizendo que vocês são gelados? Eu estava dizendo o quê? Que vocês são o quê? Quentes. Agora, imagine alguém lendo isso que eu escrevi para vocês 2000 anos depois, em um lugar muito, muito frio. A pessoa ia ter o entendimento que você teve? Então ela precisava entender o contexto histórico que eu falei. Senão, ela não teria a correta compreensão. Isso é importante ou não? Agora vamos lá para você entender. Sabe qual era o contexto histórico da igreja de Filipos? A cidade. Aí eu vou falar para você. Saulo, como eu sei desses contextos históricos? Utilizando a ideia de comentários bíblicos, introduções, pesquisas. A gente precisa estudar, queridos. A gente estuda psicologia, a gente estuda outras coisas aí, estuda medicina, direito. Direito é algo que você não para de estudar. Medicina é algo que você não para de estudar. Aí a Bíblia a gente quer ler, estudar um momento e parar. Tem que continuar estudando, amém? Eu estudo a Bíblia todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias. Eu não tenho tempo. Se você coloca como prioridade, você consegue. Amém? Ler a Bíblia todos os dias, meditar na palavra do Senhor. Mas vamos lá, para a gente ganhar tempo. Qual era o contexto histórico da cidade de Filipos? A cidade de Filipos, queridos, foi essa cidade, né, o cristianismo chegou lá por meio da vida do apóstolo Paulo. Filipos foi a primeira cidade a receber uma igreja cristã, e eles receberam a primeira cidade naquele contexto da Europa a receber a primeira igreja cristã. Então eles receberam uma igreja cristã lá na Europa, foi a cidade de Filipos. Agora, a cidade de Filipos recebeu esse nome, Filipenses, em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, Filipe II. Filipe II conquistou a cidade e colocou o nome de Filipos. Como é que vai se chamar essa cidade? Filipos, em homenagem a quem? Ao pai de Alexandre o Grande. Essa cidade de Filipos, querido, essa cidade, ela recebeu títulos do Império Romano, como uma honraria do Império. Eles receberam títulos. Essa era uma cidade que tinha soldados, essa era uma cidade que tinha muitas pessoas que tinham cargos de autoridade elevados.
Essa era uma cidade que as pessoas, os moradores de Filipos, eles se consideravam superiores, porque eles diziam, eu sou de Filipos. Agora não, é igual antigamente quando a pessoa dizia, quer dizer, ainda acontece isso, é igual quando a pessoa dizia assim, você mora onde? No Brasil? Ah, eu moro nos Estados Unidos. Até hoje eu vejo pessoas fazendo isso, eu vejo brasileiros fazendo isso. Então, por causa do status da cidade, do país, do local, a pessoa tende a ser arrogante, a ser soberbo também. Não é isso que acontece? Agora imagine uma cidade que foi conquistada pelo pai de Alexandre o Grande. E esse povo mora lá, só que esse povo se converte, chega na igreja. Você acha que eles continuaram, você acha que a soberba não chegou dentro da igreja? Você acha que a altivez não chegou dentro da igreja? Chegou. Pessoas considerando superior, dizendo assim, ah, eu sou o cara sou eu sou melhor do que todos vocês, eu moro em Filipos, o pessoal lá de Laodiceia, nem venham falar comigo, eu sou de Filipos. Então a soberba e a arrogância chegou também naqueles irmãos da igreja de Filipos. Aí Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo vai dizer para eles alguns exemplos de pessoas que eram ou que são superiores, mas por amor se humilharam. No contexto de Filipenses você vai ver 4 exemplos. Você vai ver Paulo. Paulo escreveu a carta para os irmãos em Filipos. Capítulo 1 você pode verificar, Paulo estava preso. Paulo também no capítulo 1 diz assim, eu preferia deixar o corpo e habitar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é necessário ficar no corpo. Ou seja, Paulo estava se humilhando por amor àquela igreja, mesmo podendo desfrutar de algo superior. Paulo também usa o exemplo de Cristo. Uma pergunta, quem é maior do que Jesus? Quem é maior do que Jesus? Não. Se é o único Deus, ninguém. Amém? Ninguém é maior do que Jesus. Jesus falou, eu e o Pai somos um. O mesmo Jesus falou, eu e o Pai somos um, disse, o Pai é maior do que eu no sentido da encarnação, mas é o mesmo Deus, amém? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em pé de igualdade. Mas vamos lá. Ninguém é maior do que Jesus. Jesus sendo o superior, aquele que está assentado no trono, que estava assentado no trono, à destra do Pai, nas alturas, aquele que é pré-existente, que é Senhor absoluto, ele se humilhou de tal ponto que ele se fez homem. Isso é um exemplo de humildade, sim ou não, queridos? Então, nesse texto, Paulo está utilizando o exemplo de Cristo para falar, sejam humildes, assim como Jesus, que é o superior, que sendo Deus, não usou os seus privilégios para sobressair ante vocês, mas pelo contrário, se humilhou, se fazendo homem, sendo servo, provando morte de cruz. Como eu sei que Paulo está dizendo que isso deve ser um exemplo para nós? Aí eu vou olhar o contexto. Olha comigo agora o verso, capítulo 2, olha comigo o verso 3. Olha que texto fantástico, meu Deus, eu queria ter mais tempo, mas Filipenses 2, verso 3. Paulo diz, nada façais por partidarismo. Então, se Paulo está dizendo para aquela igreja, nada faça por partidarismo, é porque estava existindo o que na igreja? Partidarismo, queridos. Aí ele diz, ou vanglória. Então parece que o contexto estava inserido, o contexto da cidade estava entrando na igreja. Aí Paulo diz, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. O que é que Paulo estava dizendo? Não considere você superior, considere o outro superior. Aí agora no verso 4 ele diz, não tenha cada um de vós em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo está dizendo, honre o seu irmão. Reconheça que ele é superior a você. Isso é humildade, amém? Aí olha o verso 5, o que é que ele diz? Tende em vós o mesmo sentimento ou disposição mental que houve também em Cristo Jesus. Então, qual foi a disposição mental que houve em Cristo Jesus? Mesmo sendo superior, se humilhou. Ele não deixou de ser o superior, ele é o superior humilhado.
Então, por que seria errado dizer que Jesus deixou de ser Deus? Número 1, porque é uma heresia. E eu tenho diversas passagens da Bíblia que falam que Jesus continuou sendo Deus. Por exemplo, a profecia do nascimento de Jesus dizia o quê? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E qual o seu nome? Maravilhoso Conselheiro. Então, ele estava dizendo que aquele menino que nasceria seria Deus forte. Então, esse texto não pode estar falando que Jesus deixou de ser Deus. E outra coisa, se Jesus é Deus, ele é imutável. Se é imutável e Jesus deixou de ser Deus, Deus mudou. Entendeu a bronca agora? Então, Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele quando se fez homem, foi Deus humilhado. Deus em carne. Deus conosco. Por isso que ele foi adorado, por isso que ele perdoou pecados. Aleluia! Esse texto está dando um exemplo para nós de humilhação, de humildade. Agora preste atenção. Esse texto está em formato de V. O Redentor que estava aqui em cima desce os degraus da humilhação. Mas por causa da sua obediência, cumprindo sua missão como Redentor, ele sobe os degraus da honra. Então, escuta isso que eu vou te dizer. Nada do que Jesus passou ou experimentou foi por culpa ou pecado dele, mas foi por causa de outro. Foi por causa de nós, da humanidade que estava caída e morta em seus pecados. O Cordeiro mudo, o inocente, se fez homem para nos substituir e nos redimir. Isso é o maior exemplo de humildade do universo que há. O maior exemplo de humildade que há chama-se Jesus Cristo, que sendo superior, desceu até aqui. Não é fantástico isso, queridos? E a posição que diz que ele perdeu os atributos? Eu entendo, queridos, que essa posição também não é possível. Por quê? Porque atributo é algo que é essencial para alguém ser o que é. Por exemplo, Deus é imutável? Sim ou não? Se eu tiro a imutabilidade de Deus, Deus deixa de ser Deus. Deus é eterno. Amém? Se eu digo que o atributo de eternidade foi tirado de Jesus, então Jesus deixou de ser Deus. Então, nenhum atributo foi retirado de Jesus. Ele continuou plenamente com seus atributos, plenamente sendo Deus, porém, ter os atributos não quer dizer que fez uso disso para não sentir dor, para não sofrer, para dizer que está sabendo de todas as coisas que estão acontecendo. Não, nós encontramos as limitações do Redentor, porque assim como ele era Deus, ele também era homem. E sendo homem, tem limitações próprias de um homem. Amém? Jesus teve sede, fome, ele cansou, ele suou, ele chorou, ele sorriu, ele morreu. Mas o mesmo Jesus perdoou pecados. O mesmo Jesus disse que lembrava quando estava com o Pai, lá antes da eternidade. Ele disse: Pai, glorifica o Filho, João 17:5, com a mesma glória que eu tinha junto de ti antes dos tempos eternos. O mesmo Jesus falou assim: antes de Abraão existir, eu sou. O mesmo Jesus falou em João 10:28 até o verso 30, ele disse: eu dou a vida eterna. Quem dá a vida eterna senão Deus? Então, se eu digo que com base nesse texto que Jesus deixou de ser Deus, eu caio na heresia. Mas também se eu digo que ele não era homem, eu caio na heresia, porque a Bíblia fala que o espírito do anticristo nega que Jesus veio em carne. Então Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Eu não entendo como se relacionam essas duas naturezas, não entendo plenamente, mas eu acredito. Amém? Aleluia. Eu vou fechar aqui o texto lendo o verso 9. O verso 9 começa a subir, em formato de V. Estava aqui em cima, desce e agora sobe. O verso 9 começa a subir. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Paulo está dizendo assim, Jesus é o maior exemplo de humildade para as nossas vidas. Que façamos isso, queridos, que sejamos humildes, independente do nosso status. Amém? Por mais que sejamos autoridades, por mais que tenhamos cargos e posições, devemos considerar o outro superior e nos humilhar, reconhecendo que Deus é bom e é maravilhoso. Amém? Amém. Glória a Deus. Ronald pode vir. Aleluia.